A atualidade também marca o mundo das marcas, do bloqueio da rede social X no Brasil aos Paralímpicos. Há temas que se tornam particularmente relevantes para as pessoas e, consequentemente, para as marcas. Da questão da liberdade digital à inspiração trazida pela resiliência e performance dos atletas paralímpicos, há muitas conversas das quais vai querer fazer parte. Bem-vindos ao Pitch, eu sou a Marta Leite Castro. Se é inquestionável a importância da liberdade de expressão e do saudável confronto de ideias, momentos como o que acontece hoje no Brasil são fundamentais para abordar os desafios éticos e também as oportunidades para a comunicação através do digital. A independência dos meios e a credibilidade dos conteúdos é fundamental para a tomada de decisões informadas e sustentáveis. Então, como estabelecer limites e práticas éticas no combate à desinformação, no poder do algoritmo e nos interesses de quem gera as redes sociais? Fomos falar com alguns especialistas. Vivemos num mundo de livre acesso à informação. A proliferação da internet e especialmente das redes sociais vieram facilitar ainda mais o acesso a essa informação. Nem sempre essa informação pode ser aquela que é a mais verdadeira e isso também acaba por ser um dos desafios dos utilizadores nas redes sociais. Vivemos na era da huge data e o que sentimos é que podemos facilmente chegar a vários conteúdos, mas há aqui um condicionamento, que é o algoritmo. Todas as formas como nós fazemos pesquisas vão fazer com que esse acesso à informação venha filtrado com aquilo que são os nossos interesses. E por isso também há tanto interesse das detentoras do algoritmo em tornar isso mais transparente e a própria sociedade que está a exigir que isso aconteça. A internet é um território de muita liberdade, mas não é viável que seja um lugar onde eu posso atingir, magoar, acabar com a vida de alguém sem ter nenhum tipo de consequência do meu lado. É natural, razoável que as empresas, as multinacionais do mundo digital entendam, compreendam e respeitem as leis de cada país. É essencial para as marcas estar nestes canais. Algumas das redes sociais nós trabalhamos com listas de bloqueio para conseguir que a presença das nossas marcas no âmbito de rede social seja muito mais seguro. As marcas têm um papel não só interventivo, é fundamental que tenham códigos e atuações de forma transparente, que promovam a ética, que promovam o diálogo. Nós temos um estudo que é o de Hidden Drug, que tem um insight de que cresceu nos últimos anos 40% os discursos de polarização. As marcas têm um papel de fomentar o diálogo e não fazer com que esse número aumente, e que as pessoas procurem informação factual, que ela seja verificada para que essa credibilidade e a reputação não seja posta em causa e que haja um voto de confiança das pessoas que seguem essas marcas. As marcas querem estar presentes em lugares sem ruído, querem ser mais inclusivas, respeitar o ambiente, mostrar que elas têm um papel na sociedade para além de fabricar ou vender produtos e serviços. O ambiente saudável de uma plataforma é fundamental. A inteligência artificial ou é um grande inimigo ou o salvador da pátria. Eu vejo como uma ferramenta e como uma revolução que já tivemos antes, como pela entrada da internet. Temos que rapidamente aprender a trabalhar com a inteligência artificial. A inteligência artificial só vai fazer aquilo que o ser humano desejar que ela faça. Elas funcionam segundo códigos que são colocados por mãos humanas. Talvez aqui já haja uma oportunidade que ela venha a ser um pouquinho melhor se nós já começarmos a trabalhar e exigir que as coisas sigam por um caminho mais razoável do que nós deixamos nas décadas passadas. Há uma necessidade muito grande de melhorar a literacia digital dos utilizadores. Como é que as pessoas podem estar nas redes sociais de uma forma segura para elas e para os outros? As plataformas alimentam-se de, essencialmente, publicidade. Quanto mais as marcas conseguirem fazer uma pressão positiva para que o conteúdo seja melhor, seja mais moderado, que aí sim as marcas têm um papel importante a fazer junto das plataformas, para a segurança da própria rede social.
Educação digital e tem que ser ensinada nas escolas, isso é super importante, mas que haja uma permanência da literacia digital, da literacia mediática e literacia de inteligência artificial. Acho até que as escolas, brevemente, vão ter cadeiras para que as pessoas, os jovens, consigam entender e separar aquilo que é uma versão de um fato e o que é pura manipulação. Não podemos ser ingênuos, não devemos ser radicais. Liberdade existe. E existe muita gente que sabe dar bom uso a essa liberdade e, infelizmente, muita gente que dá péssimo uso à liberdade que é. Há liberdade no mundo digital. O utilizador tem sempre liberdade de escolha. Pode não ter consciência dessa liberdade. É muito fácil confundir liberdade de expressão com a liberdade para dizer tudo e qualquer coisa. No mundo digital, há liberdade sempre condicionada àquilo que deve ser a legislação de cada país. E tenho muita dificuldade em dissociar liberdade de responsabilidade. With great power comes great responsibility e há liberdade digital, há liberdade de expressão, sempre acompanhada de uma enorme responsabilidade. Os atletas paralímpicos portugueses obtiveram o melhor resultado de sempre desde a criação do Comitê Paralímpico de Portugal e mostraram a todos os portugueses que a prática paralímpica é muito mais do que uma questão de inclusão, é um exemplo de superação e inspiração. O Pitch fez um balanço da performance portuguesa e quis saber qual o papel das marcas no apoio aos atletas. Para o Comitê Paralímpico de Portugal foi uma missão absolutamente histórica. Os nossos atletas e as nossas atletas, toda a equipa técnica, a missão e todos os elementos que a suportaram estiveram à altura daquilo que se lhes exigia e não só deram o seu melhor, como conseguiram, fruto daquilo que foi o trabalho desenvolvido nos últimos anos, resultados também eles históricos. Sabíamos que íamos contar com o apoio de portugueses e de portuguesas que vieram aos estádios, que vieram assistir às competições e que acabaram por dar um incentivo adicional para que todos, nomeadamente os atletas e as atletas, conseguissem superar ao nível que o fizeram. Foi uma mistura de emoções. Eu ainda nem queria acreditar quando ouvi a voz da árbitra assinalar o fim do combate. Tinha acabado de ser eu a ganhar uma medalha de bronze e a primeira medalha para o judo paralímpico português. A conquista não é só minha. Todo mundo trabalhou bastante para que fosse possível alcançar um resultado desses. Sensibilizar a população para este tema da inclusão pelo desporto e também para o tema da prática desportiva requer um conjunto de recursos que só é possível de obter com parceiros fundamentais que entendem esta dimensão, não só da responsabilidade social corporativa, mas também a forma genuína como estão empenhados em promover uma mudança e uma diferença e fazer chegar esta mensagem a cada vez mais pessoas. A ligação que temos com o Comitê Paralímpico, para já, é uma ligação de há muitos anos, tanto aqui em Portugal como internacionalmente. A Allianz é um dos principais patrocinadores do Comitê Paralímpico e, obviamente, dos Jogos Paralímpicos. O que nós queremos, acima de tudo, é devolver à sociedade muito aquilo que a sociedade nos dá. E, portanto, o nosso apoio, muito mais do que uma estratégia de marca ou de notoriedade, é uma questão de valores. Usamos os atletas, que são os nossos embaixadores, como a demonstração de que é isso que nós estamos a fazer. Na verdade, o que a campanha quer mostrar a todos os portugueses, preocupem-se em usufruir da vida, que nós preocupamos com o risco. É uma parceria que tem uma década, que vai muito para além de um simples investimento financeiro. Há um princípio que norteia todos os nossos apoios, que é o apoio ao talento nacional, através da igualdade e da inclusão também. O Comitê Paralímpico de Portugal é prova disso. Da missão paralímpica para Paris, dos 27 atletas, 10 deles foram ou são bolseiros do programa Impulso Jogos Santa Casa. A ideia foi, depois de detectarmos que havia um grande gap naquilo que era a carreira desportiva e a carreira académica, tentarmos dar ferramentas a que esses atletas consigam ter os seus diplomas e a sua formação que lhes permita integrar o mercado de trabalho. Nós criamos uma campanha de comunicação que depois foi um conceito de marca, que era o Start Your Impossible, em que o objetivo era nós mostrarmos que nós conseguimos fazer tudo. Se nós tivermos força de vontade, e os melhores exemplos são os atletas paralímpicos, nós vemos histórias de superação e por isso criamos este slogan, mostra
o poder dos Olímpicos e o poder que tem nós. Este APM é produzido aqui em Portugal, na nossa fábrica da Toyota em Ovar, e permite realmente estes transportes mais curtos, levar as pessoas rapidamente de um local para o outro, que de outra forma iria ser ou impossível ou muito complicado. E acho-nos de orgulho realmente ter lá um carro com um bocadinho de ADN português em Paris. Nesses últimos anos temos trabalhado imenso para poder alcançar um resultado como este. O único segredo que há é trabalho. Requer muita dedicação, esforço e empenho, mas espero que seja algo que serva de motivação para mais prática desportiva, sobretudo para os mais novos. É, no fundo, aquilo que também o desporto tem para oferecer, que é esta capacidade de fazer com que cada um se transcenda, e do lado do Comitê Paralímpico há essa disponibilidade, há esse interesse, há esse empenho e há essa expectativa que o próximo ciclo, fruto também daquilo que foram os resultados desta missão, possa trazer mais praticantes do que nunca, para podermos também continuar neste ensejo de sucesso e dar as alegrias que todos gostamos aos portugueses e às portuguesas. Para além de atleta, foi a campanha criada para inspirar, motivar e mobilizar toda a sociedade para a prática do desporto paralímpico, tendo como base o mérito dos atletas paralímpicos na conciliação da exigência do alto rendimento com muitas outras motivações pessoais. Estas são histórias que servem de exemplo a todos. Estávamos em 2008. Nós conhecemos a realidade do comitê. Eu penso que foi logo quando o comitê foi criado. Tivemos o privilégio de estar envolvidos na organização e todo o desenvolvimento criativo do primeiro dia do Paralímpico em Portugal. Conhecemos toda a organização e apaixonámos-nos por este tema. Participámos também na missão Paralímpica de 2012 e este ano voltámos a ser contactados e tivemos o privilégio de fazer o livro da missão Paralímpica de Paris, e este livro ganhou vida, porque a própria imagem que foi criada para o livro passou a ser um estandarte da imagem de toda a equipa e de toda a missão durante os Jogos, e depois daqui para a campanha foi uma evolução natural. Nós sabíamos desde o início que queríamos falar um bocadinho daquilo que é o espírito olímpico. E o espírito olímpico, para qualquer atleta, é sempre um espírito de superação. No caso dos atletas paralímpicos portugueses, esse espírito de superação ainda mais está presente. E não diz respeito apenas à competição, diz respeito ao cotidiano. Foi-nos muito importante mostrar estes atletas como muito mais do que atletas, como pessoas que todos os dias se superam em desafios diários. A campanha foi desenvolvida em torno de pequenos autorretratos feitos pelos próprios atletas, em que os desafiámos a preencher com uma palavra-chave. Cada um deles deu-nos este adjetivo que os caracterizava e que também os humanizava e os elevava. Nós sabemos que o storytelling tem um enorme poder de envolvimento com o público e, no caso da Missão Paralímpica Portuguesa para os Jogos de Paris 2024, essa dimensão ainda mais presente se tornava, porque sabíamos que em cada atleta havia uma história que vai para além do desporto, vai na dimensão cotidiana, que é contada todos os dias, escrita todos os dias. Estamos a contribuir para esta iniciativa, para que a bandeira de Portugal vá mais longe por todo o mundo, com estes atletas que representam tão bem o nosso país, com tantos desafios que têm pela frente e que são tão bons que, só olhar para isso, é extremamente gratificante poder participar em todo este processo. Neste mesmo espírito de empoderamento, a campanha Like a Girl, escolhida esta semana por Cátia Domingues, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, pretende ressignificar a expressão como uma menina e transformar um estereótipo negativo numa afirmação positiva. É mais do que um filme ou um print, é um movimento. E a campanha propõe-se a mudar a expressão
como uma menina, que é uma expressão cunhada de estereótipo, que é uma expressão utilizada para denegrir, usada como insulto, e, portanto, esta campanha o que se propõe é ressignificar a expressão como uma menina. O interessante nesta campanha é o facto de ser apresentada quase como uma experiência social, que se baseia num casting de rapazes e raparigas, que lhes é desafiado, ok, explica o que é para ti like a girl. Show me what it looks like to run like a girl. Ambos os géneros consideram que como uma menina é uma expressão insultuosa, humilhante, estupidificante. E o mais interessante no filme é perguntarem também a meninas de 5, 6 anos o que é que para elas significa fazer coisas como uma menina, correr como uma menina, atirar como uma menina. E para elas é correr, atirar. Enquanto que para mais velhos, miúdos adolescentes, é correr e atirar. Mais do que uma campanha, é um início de conversa. A campanha teve resultados incríveis e acho muito interessante quando alguma marca ou alguém se propõe a falar sobre uma expressão utilizada por toda a gente e perceber o que é que isso significa, especialmente porque a Always, como marca de produtos de higiene feminina, fala especialmente para meninas no início da puberdade, em que todas nós sabemos que é uma altura de uma falta de confiança tremenda. Os estudos provam que é uma altura em que muitas raparigas deixam de fazer coisas como o desporto, por exemplo, que é uma coisa que ajuda bastante a autoconfiança. E, portanto, esta campanha assentar sobre essa verdade humana, que é esta fase tão importante das raparigas, e desconstruir esta expressão e dar-lhe um novo significado, acho que é muito poderoso. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Continue atento às nossas redes sociais e não perca os melhores insights do mundo da comunicação e do marketing. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Pitch, Brand and Content.